Bom, olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos. Se vocês chegaram nesse vídeo, provavelmente estão procurando entender um pouco mais sobre o tratamento do câncer de próstata de homens e recebem um diagnóstico do Gleason 7. O Gleason 7, alguns de vocês já sabem, é uma forma de agressividade intermediária da doença e que permite uma série de abordagens que variam desde a vigilância ativa até um tratamento mais invasivo, com a cirurgia, a radioterapia ou uma combinação desses dois tratamentos. Então, o foco dessa apresentação é para você que já tratou, que vai tratar, ou que conhece alguém que está passando por uma situação como essa, especificamente se você se encontra nessa situação de um diagnóstico de um câncer de próstata de agressividade Gleason 7. Então, o meu objetivo aqui com essas informações é fazer com que você chegue na sua consulta médica, mais orientado, sabendo o que perguntar para o seu médico, tomando uma decisão um pouco mais esclarecida e lembrando que o objetivo aqui não é de forma alguma fazer um tratamento personalizado, obviamente, mas a intenção é trazer fonte educativa, né, de conteúdo que você possa ajudar, que você possa usar na escolha do melhor tratamento. Então, siga as recomendações do seu médico e use essas informações que eu vou passar aqui apenas como um caráter educativo. Bom, passando aqui adiante, me apresentar, né? Eu já sou o Dr. Bruno Benigno, vou falar sobre o câncer de próstata Gleason 7, como eu trato, essas são as recomendações que eu costumo fazer para os meus pacientes no consultório, no dia a dia. Tá? Eu sou um urologista aqui em São Paulo, sou especializado no tratamento do câncer de próstata, coordeno a minha clínica, que é a clínica UroOnco, e uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. Bom, deixa eu passar meu próximo slide. Caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, basta acessar esse QR Code aqui na tela ou mesmo nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, onde eu sou mais ativo. E o nosso site, que é o www.clinicauroonco, de urologia, onco de oncologia.com.br. Vai ser um prazer interagir com você aí nas nossas redes sociais. E se tiver alguma dúvida no final aqui dessa apresentação, você pode deixar suas perguntas, né, suas dúvidas, que nós vamos ler uma por uma e fazer vídeos no futuro baseado nessas perguntas. Bom, primeiro essas boas-vindas. O propósito dessa aula aqui é informar e educar sobre o câncer de próstata, especialmente os pacientes portadores do Gleason 7. Deixar claro que o câncer de próstata, o que é o câncer de próstata, na verdade é um crescimento anormal de células de dentro do tecido prostático. Então essas células começam a se reproduzir de uma forma descontrolada, podem cair na circulação linfática, circulação sanguínea e eventualmente se instalar nos ossos, que é um quadro conhecido como metástases. Então, mas é muito importante você entender que câncer de próstata não é um diagnóstico único, né? Existe um leque de agressividades da doença. E exatamente é isso que eu vou tentar balizar aqui para vocês. Então, colocar esse vídeo para mostrar o que é o câncer de próstata, que na verdade a próstata, lembrando que é aquela glândula, né, que fica embaixo ali da bexiga. E essa glândula ela tem a função de produzir o líquido seminal e também funciona como um conector aqui entre a bexiga e o pênis. Então ela funciona tanto como um órgão do sistema reprodutor quanto do sistema urinário. Então percebam que a próstata normal aqui em amarelo e nessa região aqui da cápsula da próstata, esse tumor, esse abaulamento, ele pode crescer. Esse tumor ele é composto por células, né, do tecido prostático e essas células podem infiltrar, como eu já falei, a corrente sanguínea e a corrente linfática. A agressividade dessas células ela é dada através da escala de Gleason. Então a gente tem uma escala de Gleason que vai de 2 até 10, sendo que 2 é o menos agressivo, de 2 a 6, o 7 é o intermediário e do 8, 9 e 10 é considerado câncer de próstata de agressividade alta. A testosterona ajuda no crescimento dessas células do câncer de próstata. E toda vez que essas células, como eu já falei, crescem, elas vão aqui se multiplicar rapidamente. Então o Gleason 7 representa uma reprodução intermediária, não é bem devagar e também não é muito rápido. E o efeito da testosterona é muito importante, como vocês vão ver daqui para frente. Então, conforme essas células vão crescendo, elas vão se alimentando da testosterona e podem dar o foco da metástase. Bom, passando aqui adiante, passar aqui para o próximo slide, só um minutinho. Acho que agora já vai. Travou aqui. Vamos lá, próximo. Opa. Só um minuto. Depois a gente corta aqui na edição. Passou demais. Então vamos lá.
Voltando aqui para o slide 6. Bom, o diagnóstico do câncer de próstata ele é feito através da biópsia. Então, provavelmente você já passou pela biópsia, já tem o diagnóstico em mãos. 12 a 21 fragmentos são retirados da sua próstata e cada fragmento desse, que tem mais ou menos 14 milímetros de comprimento e 2 milímetros de largura, ele é muito fininho e cabe dentro dessa agulha. Eles são analisados no microscópio pelo médico patologista. Então o médico vai dar essa nota lá, Gleason 7, mas de onde vem esse número, né? Como é que ele calcula isso? Eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma bem simples. Então, entendendo o grau de Gleason, o que é o Gleason 3 mais 4 e o que é o 4 mais 3, já que a soma dá 7, né? Você pode dizer, não, então é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A sequência desses números é muito importante. Quando eu vejo que um Gleason 7 ele é um 3 mais 4, significa que existe mais tumor de agressividade 3, padrão 3, do que tumor padrão 4. Então, o prognóstico desse paciente é melhor. Se eu tenho o Gleason 7 que tem mais padrão 4 e menos padrão 3, ora, o padrão 4 é de maior agressividade. Então, esse padrão, essa textura de agressividade 4, ela predomina. Logo, o prognóstico desse paciente vai ser diferente. Então, está aqui os cilindros, né, que são removidos da próstata durante a biópsia. O médico patologista ele vai analisar no microscópio, ele aplica uma tintura especial que chama hematoxilina e eosina e depois ele amplia esse tecido, né, como se estivesse dando um zoom no mapa para ver o padrão da arquitetura, como se fosse uma coxa de retalhos. Então percebam que nesse primeiro fragmento aqui fica muito claro que existe uma área aqui um pouco mais cinza, escura, com essas glândulas aqui mais densas. Então essa é uma área de tumor. Percebam que fora dessa área de tumor existe uma área de tecido normal e depois outra área de tumor. Então o médico vai identificar em cada fragmento quais são as áreas de tumor. Primeiro passo. Segundo passo, ele vai perceber qual é a área de tumor com padrão predominante e vai dar uma nota para essa área. Essa nota vai de 1 a 5. Aí ele vai procurar a segunda área mais predominante no fragmento e novamente ele vai dar uma nota de 1 a 5. Então percebam, se nessa área aqui do tumor ele deu uma nota 4 de agressividade e no mesmo fragmento, numa outra área aqui na ponta, ele deu uma área de agressividade 3, então ele vai somar 4 mais 3. E quando ele diz para mim que o 4 vem na frente, significa que ele viu mais padrão 4 do que padrão 3. Então é assim que é dada a nota do estadiamento de Gleason. Ela é feita por fragmento. Então você pode olhar um fragmento da sua biópsia com padrão 3, outro fragmento com padrão 4, 3 mais 4, outra área com fragmento, um padrão indeterminado, né? um padrão 4 mais 3 ou 3 mais 4, outro com padrão 8. Então a próstata ela pode ser esse mosaico de padrões de câncer de próstata diferentes. Então, só para você ter uma ideia, aqui nós temos os padrões. Então, é como se fossem texturas de um bordado, né? O padrão 1 é o padrão onde as glândulas são muito próximas do tecido normal. Então, a gente chama de padrão de pequenas glândulas, tipo 1. O padrão 2 é quando essas glândulas elas já começam a se entrelaçar uma nas outras, mas elas ainda têm o furinho, que é a luz da glândula. O padrão 3 já são glândulas com padrão infiltrativo, mas elas ainda têm a luz dentro delas. E o padrão 4 são glândulas fundidas, ou seja, praticamente é como se fosse uma glândula colada na outra e às vezes elas não têm a luz, né, a parte interna que produz o muco da próstata. E o padrão 5 é o padrão mais desorganizado, é um padrão totalmente anárquico. E esse é o padrão mais agressivo do câncer de próstata. Então a nota final é dada através da somatória, por exemplo, esse caso aqui um 3 mais 3, esse caso aqui um 3 mais 4, 4 mais 3. E baseado nisso nós vamos deduzir a próxima classificação, que é a mais moderna, que é a classificação de ISUP, que é para um entendimento mais fácil. Então, a classificação de ISUP é uma classificação da Associação Internacional de Uropatologia. É para facilitar a comunicação entre médicos e pacientes. Por quê? Às vezes chegava um paciente aqui no meu consultório e eu falava, olha, você tem um câncer de próstata agressividade Gleason 6, mas não precisa tratar, é um câncer de baixa agressividade. Ele fala, poxa doutor, mas se o câncer vai de 2 até 10 e o meu é 6, como é que eu não vou tratar? Então isso causava muita confusão. Então a gente juntou a categoria 6 em uma única categoria chamada ISUP 1. O Gleason 7 nós quebramos em categoria 3 mais 4, que é esse aqui, ó, que é de menor agressividade, e nós chamamos de grupo 2. O Gleason 7 4 mais 3 já é um pouco mais agressivo, então aqui a gente já chamou de categoria 3. O Gleason 8 ele foi colocado numa categoria só. Então ele pode ser 4 mais 4, 3 mais 5, 5 mais 3, tudo é 8. E a gente chamou de agressividade 4.
E por último, o Gleason 9 e 10 foram agrupados na categoria 5 de agressividade, tá bom? Então é assim que nós identificamos o grupo de Gleason. Outro aqui, um ponto importante, isso aqui novamente é o tecido, né, ampliado, então eu quero chamar a atenção para vocês para esses dois casos aqui, ó. O ISUP2, então o que é o ISUP2? É o Gleason 7, 3 mais 4. Então veja aqui, ele tem 50% do padrão 3, então essas glândulazinhas aqui bonitinhas, bem definidas, e percebam que nessa área aqui a gente tem glândulas que se grudam. Então aqui é uma área de 40% do tumor com padrão 4. Então nesse caso ele recebeu uma nota 3 mais 4, porque o predominante é o padrão 3. Agora olhem aqui o inverso. Esse caso o que predomina é o padrão 4, são essas glândulas coladas, fundidas. Né? Então o patologista vai olhar esse fragmento e vai dizer, opa, aqui tem mais padrão 4 do que 3, mas ainda é um 7. Então ele vai dizer, é um Gleason 7, mas com predomínio do padrão 4. Então é um 4 mais 3. Isso é muito importante, gente, porque o Gleason 3 mais 4 ele se comporta muito mais como uma doença de baixa agressividade. E o Gleason 4 mais 3 ele já se comporta como uma doença um pouco mais agressiva. Isso faz toda a diferença na hora de escolher o tratamento. Tá? E antes de partir para o tratamento, nós vamos fazer o estadiamento, que é avaliar qual a extensão da doença dentro da próstata. Para isso, a cintilografia ela é importante para fazer um mapeamento e identificar se o paciente tem algum foco de metástases. Bom, então diante desse quadro, paciente com Gleason 7, um paciente com menos de 75 anos, menos de 80 anos, eu tenho 3 opções. Primeiro, vigilância ativa. Então, eu não trato ele inicialmente. Eu assumo que a doença tem pouca agressividade e que ela vai crescer muito lentamente. Nesse caso, eu vou acompanhando o paciente a cada 3 meses e eu repito a biópsia todo ano. Se a doença cresce, a gente vai e trata. Mas essa estratégia ela não é válida para todo mundo. Então, tem um grupo muito específico de pacientes que pode seguir na vigilância ativa. Quem são eles? São aqueles que têm menos de 65 anos, menos de 70 anos. O PSA deles é menor que 10. Esses pacientes têm até um fragmento com Gleason 7 e tem protocolos que nem aceitam pacientes com Gleason 7. Isso ainda é um tema de debate. Mas para esses pacientes que não querem passar pela cirurgia e querem fazer o monitoramento, desde que o Gleason 7 seja pequeno volume dentro da próstata, a vigilância pode ser uma alternativa, embora não seja a alternativa preferencial. Okay? Segunda opção, a cirurgia robótica, cirurgia aberta ou a cirurgia laparoscópica. Aí vai depender da experiência do seu cirurgião, da tecnologia disponível na sua cidade, da frequência com que o seu cirurgião faz esse tipo de cirurgia. Então, aí a preferência vai ser do médico, do paciente e da tecnologia disponível. Nós fazemos já a cirurgia robótica desde 2013, portanto, 100% hoje das nossas cirurgias são executadas com esse tipo de técnica, mas a cirurgia aberta e a cirurgia por vídeo continuam valendo como boas opções, mas tendo a recuperação um pouco mais lenta do que quando nós comparamos com a cirurgia robótica. Estratégia número 3, a radioterapia. Então, ao invés da próstata ser removida, nós aplicamos uma radiação que atravessa a parede abdominal do paciente e se focaliza na próstata. Essa radiação vai destruir o DNA das células da próstata e do tumor, fazendo com que a próstata vá atrofiando, vá murchando. E com o passar do tempo, esse tecido morre e junto morre o tumor que está lá dentro. E existem combinações de pacientes que fazem a cirurgia e também precisam complementar com a radioterapia. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês como é que eu faço aqui. Tá? Bom, na prática, o que eu uso? Né? Todo paciente que chega no meu consultório, eu uso essa calculadora de risco, que é de um hospital nos Estados Unidos, que é o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que fica em Nova York, é um centro de referência mundial no tratamento do câncer em geral, em particular câncer de próstata. Se você quiser acessar, basta escanear esse QR Code, é gratuito, não precisa pagar nem fazer cadastro, então qualquer pessoa, médico ou não médico, pode acessar esse cálculo. Você consegue traduzir no seu navegador, o meu acabei saindo aqui em inglês, e eu demonstrei 2 casos. Um caso de um paciente aqui, ó. Olhem para esse lado, tá? Um paciente de 66 anos, tá? Que ele tinha um PSA antes do tratamento baixo, que eu queria colocar, saiu 1, mas é um PSA de 10.
Ele tinha um Gleason 3 mais 4, ou seja, era um 7 favorável. A doença foi detectada porque o PSA estava alterado, ele não tem nódulo na próstata e apenas um fragmento da biópsia veio positivo de 12, dando 8% só de todos os fragmentos comprometidos. Olha só como é que a gente pode acompanhar esse paciente. Em 15 anos, a chance desse paciente morrer do câncer de próstata é de 1%. Você veja, 99% desses pacientes com essa característica estão vivos em 15 anos. Então a mortalidade é baixa. A chance de cura é muito alta. Descendo aqui um pouquinho, a chance dele ele precisar fazer radioterapia depois da cirurgia é de 7%. Então, 93% desses pacientes não precisam complementar com radioterapia depois de 10 anos. A chance da doença estar confinada na próstata, ou seja, só dentro da glândula, sem ter rompido a cápsula, é de 85%. E a chance dele ter gânglios fora da próstata comprometidos, nesse caso, foi de 1%. Então, esse homem ele tem as 3 opções. Ele pode fazer, por exemplo, a vigilância ativa, é uma opção, embora não seja a opção mais recomendada. Eu vou falar para vocês que existe um teste que a gente pode fazer no tecido dessa biópsia para ver se realmente esse tumor é tão bonzinho quanto ele parece. Chama Oncotype. Vou falar no final aqui dessa apresentação. Mas grave essa informação. Esse homem basicamente ele pode decidir em partir para a cirurgia ou fazer uma vigilância ativa. E se o tumor cresce, nós vamos lá e tratamos. É uma boa estratégia. Agora imagina que chegou o irmão gêmeo dele na consulta. Olha só a característica do irmão gêmeo dele. 66 anos, PSA já de 68, né? Que faz de conta que eles têm a mesma idade. 68, o 66, o PSA de 18. Já o Gleason aqui é 4 mais 3. Já uma agressividade maior. E detectou a doença porque já tinha um nódulo na próstata. Já uma doença mais avançada. De todos os fragmentos que foram removidos, 9 tinham câncer e só 4 não tinham câncer. Então deu 69% de positividade dos fragmentos. Veja que já o volume de doença dentro da próstata desse paciente é diferente. E ele é um Gleason 7, né? Só que já é um 7 desfavorável. Olha só, a chance desse paciente morrer de câncer de próstata em 15 anos já aumenta, já vai para 36%. Então, só 64% desses pacientes aqui estarão vivos com essa característica depois de 15 anos. Então, vejam que a agressividade da doença mudou radicalmente, mesmo os 2 pacientes sendo Gleason 7. Então, isso varia desde um prognóstico de 98% de chance de cura até um prognóstico de 64% de chance de cura. Vejam que a chance da doença aqui embaixo estar confinada na próstata cai para 8% só. O do outro era mais de 60%. Então, a chance da doença ter rompido é muito alta. E a chance dele ter gânglios comprometidos já vai para 42%. Então, vejam, para esse paciente não faz sentido eu falar em vigilância ativa, mesmo ele tendo Gleason 7. Porque se ele já de saída, sem tratamento, ele já tem uma chance alta do tumor ter rompido a cápsula e ter ido para outros órgãos, então a gente não vai esperar isso acontecer. A gente já vai se antecipar e propor um tratamento para ele. E nesse caso, o tratamento é retirada da próstata com a retirada estendida, ou seja, com uma área ampla de retirada de gânglios. Então, além de fazer uma cirurgia nele, essa cirurgia tem que ser mais ampla, tem que ser oncologicamente mais efetiva. Então, muda completamente a estratégia. Então, eu sempre faço para todos os meus pacientes, eu uso essa calculadora, isso me ajuda a olhar numa visão mais ampla e orientar. Falo, olha, você deve fazer uma cirurgia, você deve fazer radioterapia e a cirurgia vai ter uma tática cirúrgica diferente do que se você tivesse menos agressividade na biópsia e menos fragmentos positivos na biópsia. Então, esse grau de granularidade, de personalização é fundamental para o tratamento adequado para cada paciente. Então, a gente não pode simplesmente falar, Gleason 7, tira a próstata. Não, tira a próstata, mas como? Né? Qual a técnica de linfadenectomia? Vai ser uma linfadenectomia padrão ou vai ser uma linfadenectomia estendida? Qual a chance desse paciente ter metástases? Eu vou pedir um PET scan, por exemplo, para esse paciente, eu não ia me contentar apenas com uma cintilografia. Porque vejam, ele tem 92% de chance de comprometimento fora da próstata. A chance de existir uma metástase é muito grande. Então eu vou pedir um PET scan com PSMA para esse paciente. Para o primeiro não era necessário, porque a chance era muito pequena. Então, até o estadiamento muda quando você tem esses números muito claros na sua cabeça. E aí eu quero trazer para vocês um conceito relativamente novo no Brasil para próstata, mas já é um conceito antigo para câncer de mama, que é a avaliação da característica genética do câncer de próstata. Como é isso? Então imagina que você tem sua biópsia na mão e você é aquele primeiro paciente que tem um Gleason 7, um 3 mais 4, um fragmento,
PSA ali baixinho, de 6,5, não tem um nódulo detectável, e você tem lá um fragmento apenas comprometido. E o seu médico fala para você, olha, você tem que tirar a próstata e fazer radioterapia. E aí você fala, doutor, mas eu ouvi falar da vigilância ativa, eu posso fazer a vigilância ativa? Ele vai dizer para você, olha, o Gleason 7 tem uma chance maior da doença crescer, mas ok, até um fragmento é factível, né, fazer. Mas você quer ter mais certeza. Falou, doutor, tem como ter certeza maior de que essa doença de fato não vai crescer? Para isso existe esse teste já no Brasil disponível chamado Oncotype. Como é que ele é feito? Pega-se aquele fragmento da sua biópsia que já foi feita e em cima desse fragmento nós jogamos um corante genético que vai avaliar 22 genes diferentes. Esses 22 genes, o resultado vai mostrar um painel. E esse painel vai dizer para o médico, olha, esse paciente tem um baixo risco da doença crescer, esse paciente tem um risco intermediário ou esse paciente tem um risco alto. Por que isso é importante? Se o seu risco da doença crescer for intermediário ou alto, a gente já sabe hoje que você não é um bom candidato para fazer vigilância ativa. Por quê? Porque a doença vai crescer. Agora, se o teste fala para você que a doença tem uma baixa agressividade, bom, nesse caso você pode ser um candidato para vigilância ativa. E você vai me perguntar, Bruno, por que nem todo mundo não usa então esse teste? A resposta é simples e direta, custo. Esse é um teste que infelizmente ele custa da ordem de $2.500 no Brasil, que vai dar aproximadamente 12 a 15 mil reais. Então ele não é um teste, está longe de ser um teste popular, longe de ser um teste acessível. É um teste que o reagente é mandado para fora do Brasil, só alguns laboratórios aqui em São Paulo fazem, mas é um teste para aqueles pacientes que querem ter mais segurança para fazer a vigilância ativa, eles podem ser submetidos, mas não é um teste, repito, obrigatório, né? Não é um teste obrigatório. Certo? Se você quiser saber um pouco mais sobre o Oncotype, digita aqui no nosso canal, tem um vídeo que eu gravei só explicando o que é o Oncotype, como é que ele é feito, quais são as vantagens e desvantagens. Então aqui só para você entender, isso aqui é um corte como se fosse um salame da próstata, tá? Ela está fatiada. Então a gente pegou aqui uma área de um tumor, essa área aqui específica do tumor, e esse teste foi submetido a um Oncotype, né? Então lembrando, são 22 genes, 17 genes aqui são genes chamados que conferem agressividade e são os outros genes, os outros 5 genes são genes chamados de calibração. Então são 22 genes no total, mas sendo que desses 5 genes dos 22 são genes que sempre têm que estar normais, então é só como calibração e o teste avalia os 17 genes que de fato são relacionados ao tumor. Existem outros testes, mas que não estão disponíveis no Brasil, como o Prolaris, que é um teste que avalia as proteínas do câncer de próstata, mas isso aqui a gente não usa na prática. Tá? O teste, então, vem um resultado como esse score chamado GPS, que é o grau de agressividade do câncer. E esse GPS ele vai como baixa probabilidade, ou seja, 16, nesse caso aqui, 16% de chance de a doença progredir, risco intermediário e acima de 60% de alterações nesses genes, um risco alto. Portanto, os pacientes na curva laranja e na curva vermelha, não, com Gleason 7, 3+4, não seriam bons candidatos para fazer vigilância ativa. Vejam que eu só estou falando de vigilância ativa para pacientes com Gleason 3+4. Eu não falei de vigilância ativa para pacientes com Gleason 4+3. Nesse caso, a vigilância ativa não se aplica. Você tem que ser tratado. E aqui são dois exemplos, né, que a gente traz. Um mostrando que veio com um GPS 10, foi baixo, e outro veio com um GPS 58. Então, no caso da esquerda aqui, esse paciente não iria para um tratamento com cirurgia, e no caso da direita, esse paciente iria para um tratamento com cirurgia ou com a radioterapia. Portanto, um exame que pode ajudar realmente a gente a tomar uma decisão mais precisa em cada caso. Tá? Então deixa eu passar aqui só um minuto. Bom, tomando uma decisão. Então é importante, eu queria que no final dessa apresentação você chegasse um pouco mais preparado para tomar a sua decisão junto com a sua equipe médica, tendo em vista a sua idade, suas comorbidades, os seus fatores de risco, as questões de acesso aos novos testes genéticos, a importância em preservação de qualidade de vida, os efeitos colaterais relacionados ao tratamento. Então, nesse ponto eu queria entender, eu queria que você que chegou aqui até o final dessa aula deixasse a sua pergunta aqui embaixo no comentário, que vai ser um prazer
trazer vídeos direcionados para essas dúvidas, especialmente se você é um paciente com câncer de próstata com Gleason 7, e isso vai ajudar a gente a responder e ajudar muitas outras pessoas que podem ter a mesma dúvida que você. Então eu deixo esse espaço aqui para interagir com vocês. Eu tenho certeza que daí vão sair muitas perguntas e muitas ideias para novos vídeos. Como mensagem final, quero deixar claro aqui que o câncer de próstata com Gleason 7 é uma entidade que envolve desde uma doença de baixa agressividade, tendendo a se comportar como um tumor pouco agressivo, ou mesmo ela pode se comportar como um tumor Gleason 8, 9, 10, né, que tem uma agressividade, um poder de crescimento maior. Essa decisão ela deve ser tomada de forma individual. Então, o fato de ter um Gleason 7 é muito importante você discutir todos esses aspectos com a sua equipe médica, e saiba que muita coisa vem avançando, né, nessa área do câncer de próstata, não só na questão do tratamento com a cirurgia robótica, novas técnicas de radioterapia, mas também avanços genéticos com esses novos marcadores. O futuro é promissor, a inteligência artificial também é uma área promissora nesse campo, que vai ajudar nós médicos a identificarmos padrões que o olho humano não consegue hoje entender de comportamento e tentar predizer qual vai ser o comportamento biológico do tumor, analisando grandes volumes de imagem. Então eu acho que o mundo caminha para esse lado e a gente vai conseguir cada vez mais dar um diagnóstico e um tratamento mais personalizado para os nossos pacientes. Eu realmente agradeço aqui o tempo de vocês, espero realmente que essas informações tenham ajudado. Contem comigo aí para o que precisar e até a próxima. Muito obrigado.